Olá, esse é o terceiro vídeo da série Escrevendo 30 linhas. Hoje nós vamos tratar da distribuição da marcação do texto em 30 linhas. Ok? Então vamos para a marcação do texto na folha de rascunho. Bom, aqui nós temos a folha de rascunho. Tá? A primeira coisa que você vai fazer, a estratégia, é ao receber o caderno de questões, você vai pegar essa folha no final, caderno de questões, como você pode ver, ela é numerada de 1 a 30 linhas, tá? Está no final do caderno de questões, tá? E aí, a primeira coisa a fazer é iniciar a marcação. Como iniciar a marcação? Nós vamos separar as 6 primeiras linhas. Então, entre o 6 e o 7, você faz uma marcação ali. No 1 também você faz uma marcação. E aí você vai escrever ali, ó, introdução. Ok? É nessa parte que nessas linhas, 6 linhas aqui, nós vamos estar reservando para a introdução da nossa redação. Ok? Aí, para facilitar um pouco, você vai descer a folha. Aí no final da folha, nós precisamos de 6 linhas também para a conclusão. Vai marcar ali entre a 24 e a 25, tá? E escrever ali conclusão. Ali nós separamos ali 6 linhas para escrevermos a conclusão da nossa redação, tá? Agora, o desenvolvimento ele vai ser dividido em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Nós vamos separar aí lá entre a linha 15 e 16, tá? Pois precisamos de 9 linhas para o desenvolvimento 1 e 9 linhas para o desenvolvimento 2. Tá ok? Separamos ali 9 linhas, mais 9 linhas para o desenvolvimento 2. E agora nós vamos começar a especificar, né, cada linha, cada segmento de linha, cada parte dessa marcação. Então nós vamos começar marcando ali nas 6 primeiras linhas, de 2 em 2 linhas, tá? Nas primeiras 2 linhas, ali nós vamos inserir ali o conte de contextualização. Nós vamos colocar a contextualização nas próximas 2 linhas, o teste de tese, tá? E as outras 2 linhas, o encaminhamento argumentativo. Claro que depois nós vamos saber aprofundar mais o que é cada um e como é que nós vamos elaborar cada um desses segmentos, tá? Já no desenvolvimento 1, nós vamos marcar ali, o desenvolvimento 1 vai ser 3 linhas para cada segmento do desenvolvimento, tá? Então as 3 primeiras linhas ali, nós vamos reservar para o quê? Ali nós vamos reservar para a exposição do argumento 1. As próximas 3 linhas vamos reservar para o dado do argumento 1. Nós vamos saber também o que é cada um. E as próximas 3 linhas, a problematização do argumento 1. Ok? Então já reservamos ali as 9 linhas com cada segmento do argumento 1. Agora passamos para o desenvolvimento 2, marcamos também cada 3 linhas, né? Nós vamos, é o mesmo raciocínio, a exposição do argumento 2, o dado do argumento 2 e a problematização do argumento 2, certo? Fazendo isso, você vai garantir aí
a melhor organização na hora de construir a sua redação lá. É melhor investir 5 a 10 minutos nessas marcações, para depois não esquecer ou fazer a redação de qualquer forma. Então passamos para a conclusão. A conclusão também vamos separar de 2 em 2 linhas cada segmento. Então o primeiro vai ser o fechamento das ideias, o segundo é a proposta de intervenção tão esperada pelo corretor, né? E as 2 últimas linhas, que é o fechamento do texto. Você marcou aí a conclusão. Então, voltando ao raciocínio, aí nós temos como fechamento a proposta de intervenção, fechamento do texto. Ok? Aí você me pergunta assim, eu tenho que decorar tudo isso? Né? Bom, nós temos que entender que a classe dominante ela passa 18 anos numa estrutura, tá, educacional em que ela vê e revê todos esses conceitos diariamente. Por isso é que ela não precisa decorar. Tá? E isso já faz parte da sua rotina. E ainda diz que precisamos entender tudo isso. Então, para mudar esse jogo, né? Bom, eu tenho esse pensamento que temos que ter a estratégia. Tá? Essa estratégia faz parte dela, que é decorar, entender e transcender todos esses conceitos. Tá? Então, veja bem, agora nós vamos estar colocando ali, tá? O conte de contextualização. E o que tem que ter nessa contextualização? Nessa contextualização, nós vamos ter que ter vamos colocar as revoluções sociais, tá? Que faz parte do contexto histórico, os documentos históricos, podemos usar também músicas que remetem à história, pinturas que remetem à história, filmes, tá? E livros. Tá? Essa contextualização é o que vai dar abertura para nós iniciarmos uma conversa com o corretor, tá? Apresentando a ideia de nossa redação. E a tese? Bom, a tese, nela nós vamos, nas 2 linhas, nós vamos apresentá-la através de um conectivo, tá? Para fazer remeter à ideia do contextualização. Mas o tema analisado, é nesse momento que você vai tomar a proposta da redação, vai analisar o tema junto com os textos motivadores e vai colocar também a contradição, né, o que tem que ter nessa tese, a contradição da contextualização. A gente vai tentar reforçar o problema através da contextualização ou negação dela, tá bom? Então, para finalizar a introdução, nós vamos ter o encaminhamento argumentativo. Esse encaminhamento argumentativo, tá? Eu volto a dizer aqui que isso, eu não vejo isso como um modelo, tá? Nem ao menos um método. Tá? Eu volto a dizer que isso é uma estratégia, é um tipo de estratégia de escrita, de prática de escrita, para nós estarmos reforçando isso e não perdermos o foco das 5 competências exigidas nessa redação, ok? Então, nesse encaminhamento argumentativo é onde nós vamos apresentar os nossos argumentos, que no caso ela vai conglomerar no argumento 1 e no argumento 2, tá? Nesse caso aqui é somente para você dar uma ideia, conduzir em qualquer tema, né?
você começa também com conectivo, né? Nesse contexto, não há dúvidas que aí vai ter o tema, você vai abordar o que o tema está falando. É um desafio no Brasil perante o argumento 1, né, que você vai determinar, e também o argumento 2, que você vai expor ele para estar logo abaixo, né? Você comentar isso logo abaixo nos seus argumentos. No, no caso, né, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá bom? Então, é nesse sentido que nós vamos estar trabalhando, né, todas essas partes. Vamos para os argumentos, então. Os argumentos, no desenvolvimento 1, nós vamos delimitar ali a parte para entendimento dela, lá, o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, o que que nós temos lá no desenvolvimento 1? No desenvolvimento 1, nós vamos ter a exposição do argumento 1. O que a gente vai colocar na exposição desse argumento 1? A exposição, nós vamos apresentar as causas do argumento 1 que a gente irá escolher. Tá? Tem as causas dele, o que gera isso, qual que é o fator que traz esse problema. Tá? E aí temos também o dado, tá, do argumento 1, o desenvolvimento 1, dado do argumento 1. O que vai ter nesses, o que vamos inserir aí nesse dado do argumento 1? No dado do argumento 1, nós podemos utilizar aqui, tá, uma estatística, tá, que vai estar lá no texto motivador. Nós vamos fazer um cálculo, na verdade nós não podemos colocar, né, nenhum dado, copiar nenhum dado lá do texto motivador. Nós temos que fazer, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um cálculo com os dados que está lá, para a gente apresentar esse cálculo para ele, tá? E a terceira parte do desenvolvimento 1, que é a problematização, tá, do argumento 1. O que é essa problematização? Vai ser as consequências, né, desse argumento 1, né, das causas lá que a gente apresentou. Quais são as consequências daquelas causas? Tá? No desenvolvimento 2, também nós vamos separar lá a parte, né? É claro que a folha vai ficar muito cheia, né? Mas a gente tem que entender que isso é a estratégia, tá? É um tipo de estratégia para você alcançar essas 5 competências cobradas nessa redação. Então, no desenvolvimento 2, nós vamos ter lá a exposição do argumento 2. Como é que a gente vai expor esse argumento? Né? Trazendo as causas dele, tá? Esse segundo argumento. E os dados desse argumento 2, aí a gente vai utilizar, a gente vai precisar da leitura que a gente fez durante esse período, porque a gente vai fazer uma citação de um autor, né, de renome, ou um filósofo, ou um sociólogo, tá? Ou um historiador. Então, nós vamos separar essa parte do dado do argumento 2 para inserir ali uma citação. E no final a gente vai ter essa exposição do argumento 2. A exposição do argumento 2, ela vai ser o quê? Vai ser as consequências desse argumento 2 que nós escolhemos. Agora vamos passar para a conclusão, né, para o fechamento das ideias. Ali aí já está lá embaixo. Aí você vai deixar bem próximo lá da conclusão, as linhas abaixo da conclusão. O fechamento das ideias. Você vai colocar lá.
para nós estarmos finalizando essa redação. Então, vai ser os conectivos, vai ter o conectivo de conclusão, tá? Esse conectivo de conclusão, o conectivo conclusivo, né? Mais, né? Vai ter a frase única que finaliza, né, a sua argumentação. E, no caso aí vai ser a reafirmação da tese. Você vai reafirmar lá na parte da tese, você vai estar colocando um texto ali que você vai reafirmar aquilo ali, né? Então, nós vamos ter a sua argumentação, tá? E reafirmando, né, a sua tese, afirmando a tese. Ok? Então, nesse sentido, nós vamos fechando as ideias do texto, tá? Depois, a proposta de intervenção. Essa daqui é muito importante. A proposta de intervenção, tá? Ela, nessa proposta, ele já cobra, né, algo já determinado, tá? E o que ele cobra nisso aí? Essa proposta de intervenção tem que ter o agente, tem que ter a ação, o meio e o modo. Tem que ter o meio e o modo de como nós vamos resolver essa questão, tá? E o detalhamento. Nós vamos ter que especificar melhor como é que a gente vai desenvolver uma ação, né, que resolva esse problema, tá? Exposto, né, no argumento 1 e no argumento 2. E a finalidade. Com que fim isso vai ter, tá? Então essas são as propostas de intervenção que você vai ter que inserir lá no seu texto, né, em 2 linhas, né? Assim, pelo menos é o que faz parte da nossa estratégia. E o fechamento do texto. O fechamento do texto é a frase, tá? Você vai anotar aí, é a frase, ok? É uma frase que conclui de maneira geral o seu texto, tá? Ela que vai tudo isso que você escreveu, né? Você vai colocar, né? Em direção a um positivo, né? Que isso vai ser esse desafio possa ser cumprido, alcançado, ok? Então essa é a nossa estratégia. O primeiro momento da redação, de separar 5 a 10 minutos para você escrever tudo isso aí, ó, marcar tudo isso aí, deixar todas essas marcações, né, para alcançar aí e não perder nenhum foco do que vai ser escrito na sua redação. E a partir daí, dela toda marcada, é o que vamos fazer agora a partir desses outros 12 vídeos, né? Esses próximos 12 vídeos da série, escrevendo 30 linhas. Então, até os próximos vídeos.